Wilhelm Wundt levanta a questão sobre as forças poderosas que deram ao cristianismo a sua supremacia. Ele diz que não foi apenas a sua superioridade interior, nem foram simplesmente circunstâncias externas propícias, como, por exemplo, o fato de Constantino ter feito do cristianismo a religião do Estado. De acordo com Wundt, o cristianismo obteve a sua supremacia, assim como o budismo, à sua maneira, através de uma capacidade de assimilar concepções mitológicas auxiliares numa extensão dificilmente igualada por qualquer uma das religiões anteriores. O próprio fato de estas religiões anteriores serem nacionais as impediu, até certo ponto, de incorporar ideias estranhas. Não foi apenas o cristianismo medieval que assumiu grande parte da crença anterior dos povos pagãos. Mesmo o cristianismo atual pode, sem dúvida, ser chamado de religião mundial nesse sentido, entre outros, de que nas diversas formas de suas crenças e profissões inclui em si, lado a lado, os mais diversos estágios de desenvolvimento religioso, desde um monoteísmo mais livre de elementos mitológicos até uma coleção heterogênea de crenças politeístas, incluindo remanescentes de ideias primitivas de magia e demônios. Além disso, esse Deus Redentor não desejava ganhar o céu apenas para alguns que obtiveram o privilégio através daquelas cerimônias mágicas. O céu cristão estava aberto a todos, aos ricos e aos pobres, mas especialmente aos pobres. Wundt diz que as esperanças centradas em um mundo além fizeram com que os cultos baseados naquelas ideias incorporassem os cultos da alma. Este último substituiu, então, os motivos originais dos cultos à vegetação. Foram desenvolvidas formas diferenciadas de culto à alma. O objetivo exclusivo passou a ser a obtenção da salvação do mundo terreno para o mundo celestial. Pensava-se que esse objetivo seria mais certo de ser alcançado se, cedendo à antiga associação do místico e secreto com o mágico e milagroso, o círculo de companheiros de culto iniciados fosse estreitamente limitado. No entanto, como foi dito, isso se diferencia no cristianismo. Wundt estava questionando quão diferente é a forma que assume no sofrimento e na morte de Jesus o antigo mito de um Deus que sofre, falece e ressuscita. Ele apresenta a resposta concernente à crença da existência histórica de Jesus, cuja morte na cruz e ressurreição eram relatadas inicialmente como ocorridas e testemunhadas naquele período. Uma característica importante da religião mundial, conforme Wundt, é o fato de ser uma religião histórica. É histórica tanto porque tem uma origem histórica como porque está constantemente sujeita ao fluxo do desenvolvimento histórico. Embora existam alguns dogmas comuns entre as comunidades cristãs, em sua história podemos observar várias formas de cristianismo. A possibilidade da figura histórica de Jesus não ter existido pode ser vista na obra de Wundt. Em suas palavras, deste ponto de vista, é eventualmente irrelevante mesmo que Jesus ou Buda tenham vivido ou não. A questão passaria a ser dessa outra perspectiva histórica, mas não dessa necessidade religiosa. Wundt diz que durante o período da cultura mundial helenística, a ocupação do médico era tida em especial estima. Relacionado com isso, estava o fato de que o culto de Asclépio cresceu para um culto cuja influência se estendeu por terras distantes. Ainda mais marcante foi o aumento da influência daqueles cultos centrados em um mundo posterior à morte neste mundo e a preparação do indivíduo para ela. A origem desses cultos estava ligada tanto às necessidades desta vida quanto ao desejo de alegria sem fim no além. Outro motivo relevante concernente à supremacia do cristianismo elencado por Wundt foi a forma de humanismo do cristianismo. Ele diz, começando com o período helenístico e continuando com maior força durante o Império Mundial Romano, houve uma transição de uma cultura nacional para uma cultura humanística. Wilhelm Wundt discorre que a transformação do Deus pessoal numa divindade superpessoal é uma marca muito importante da religião mundial. Em suas palavras, por trás dessas duas ideias de representatividade que dominam a crença e o culto, há ainda uma necessidade adicional de um representante. A natureza religiosa exige que haja um Deus pessoal como representante daquele que foi exaltado
O Deus infinito postulado pelo intelecto religioso é incapaz de satisfazer a natureza religiosa, que é pressionada pelos cuidados e sofrimentos da finitude.